Vamos lá, dona Babi Tostes, para o nosso momento cabeça dinossauro com a renda básica universal, que é defendida pelo Suplicy aqui no Brasil, que ele, na apresentação das diretrizes de programa do governo, né, causou um mal-estar. Ele foi lá e deu o nome. Falando, deu o nome, vocês não me chamaram, e eu quero pôr isso aí dentro do programa. Não está dentro do programa e não está mesmo, porque eu quero defender a tese da renda básica universal. E renda básica universal, pessoal, é uma discussão mundial. Mundial. Não é discussão brasileira, não. É uma discussão mundial, que foi muito encampada pelo nosso querido Eduardo Suplicy, que também vai ser a nossa estrela de hoje na biografia, que temos novidades, inclusive, trabalho belíssimo de dona Babi Tostes em relação ao Suplicy. Mas a gente pode dizer que a renda básica universal é quando você tem uma quantia em dinheiro que vai ser paga ao cidadão de uma nação ou de uma região com o objetivo de propiciar que ela satisfaça as suas necessidades básicas. Basicamente, existem dois tipos de renda universal. Ela pode ser incondicional ou condicional. E se ela for incondicional, o valor é distribuído pelo poder público de forma igualitária. Então, você não vai ter não vai receber determinada classe social ou não vai receber determinado tipo de categoria profissional. Não. Então, todos vão receber exatamente a mesma renda, não importando o seu nível social. Você pode ser um super rico do país que você vai receber essa renda. Tá? Se ela for condicional, aí ela torna uma alternativa, tá, para assistência social. Quer dizer, aí você vai ter critérios que você vai definir quem vai receber, quem não vai. É meio contraditório, porque aí deixa de ser universal, né? A palavra universal é que se atende a todos. Então, nesse aspecto, a gente pode dizer o seguinte: há algumas experiências internacionais que já foram feitas, por exemplo, projetos pilotos, sempre projetos pilotos. Na Califórnia, uma cidade chamada de Stockton, aplicou isso e conseguiu reduzir níveis de pobreza, de violência. Tá? É muito importante dizer o seguinte, que essas políticas nem sempre têm adesão da população, não. Na Suíça, em 2016, os caras fizeram um plebiscito para implementar uma renda, escuta isso, hein? De 2.500 francos suíços. Essa renda por adulto. E 625 francos por cada menor de 18 anos. Mas isso dá uma bolada. E os caras fizeram plebiscito. E aí, o plebiscito deu o quê? Os suíços rejeitaram a proposta. Não quiseram a renda básica universal. Ou seja, é claro que, se é uma discussão mundial, há uma diferença que quando você propõe isso para país rico ou para país pobre. Uma diferença grotesca. Né? E você acha que é só o Suplicy que defende renda universal básica? Você nem acredita em quem defende renda universal básica. Um cara como Elon Musk defende renda universal básica. Doideira, né? O Chris Hughes, por exemplo, que é o cofundador do Facebook, defende renda universal básica. Né? Um cara que foi presidente dos Estados Unidos, conservador, chamado Richard Nixon, defendia renda universal básica. Então, a defesa da renda universal básica não é uma defesa só de um espectro da esquerda. Não. Um dos grandes teóricos do neoliberalismo, Milton Friedman, chegou em um livro dele a defender essa tese, a necessidade de uma renda universal básica, mas a diminuição do papel assistencialista do Estado. Então,
Essa é uma tese bem interessante, né? É interessante quando você fala do Friedman por essa separação. Você reduz o papel assistencialista do Estado garantindo uma renda. Isso. Interessante, né? Porque aqui a gente acha que essas políticas de distribuição elas são assistencialistas. E ele vem mostrar que não. Exato. E é um tipo de política que... como é que você arruma, né, o recurso para isso? Normalmente os recursos podem ser captados na arrecadação de impostos, que é o mais comum, né? Especialmente essa arrecadação em impostos progressivos, a concessão de extração de recursos naturais, você acha famosas royalties, né? Você pode usar para financiar isso. E, efetivamente, até loteria pode ser usada para você bancar a renda básica universal. Há algumas críticas, como, por exemplo, algumas pessoas dizem que se essa renda for implementada, isso vai incentivar a natalidade. Aquela crítica lá do Bolsa Família, né? Porque as pessoas vão ter, né, como prover a subsistência e a educação dos filhos e vão ter mais filhos. Talvez. Aí, por isso que defende muito do perfil do país. Se a pessoa fala isso, que é incentivo à natalidade, eu acho que isso não tem uma relação direta. Não existe a relação direta, você ter mais renda, ter mais filho. Não, você vê os ricos aí, tudo no mundo foi contado. Não existe essa relação, mas num país rico, em que as taxas de natalidade são baixíssimas, talvez fosse uma medida de incentivo à natalidade, né? Mas num país como o nosso, com o nosso perfil, não seria. Então, você tem que ver muito o perfil do país, né? Que isso seria um incentivo, né, à estagnação no mercado de trabalho, tá? Então, as pessoas não procurariam emprego, porque as pessoas ficariam acomodadas com a renda universal básica. É claro que quando você tem essas críticas, elas são críticas que, de uma certa forma, são muito vazias, né? Porque, do ponto de vista dos argumentos favoráveis, o fim da pobreza, o apoio ao próprio trabalho voluntariado, porque se eu tenho um recurso básico, eu posso exercer mais trabalho voluntário, a melhoria da educação, porque se eu tenho uma renda universal básica, eu posso ter tempo para investir na minha educação, né? E isso, como um efeito no Brasil, seria interessantíssimo. Interessantíssimo. A gente percebe o seguinte, essa ideia ela foi encampada pelo governo Lula no ano 2004, já é lei 10.835, de 8 de janeiro de 2004. Tá? Então, está aqui no artigo 1º dessa lei. É instituída a partir de 2005 a renda básica de cidadania, que se constituirá no direito de todos os brasileiros residentes no país e estrangeiros residentes há pelo menos 5 anos no Brasil, não importando sua condição socioeconômica, receberem anualmente um benefício monetário. E aí tem os caputs aqui, né? Tem os outros artigos e tal, que vai definindo como é que isso vai ser feito. Então, a lei já está desenhada e já existe. Agora, qual é a luta do Suplicy? A luta do Suplicy é que isso seja efetivamente implementado. E aí eu desconfio que o que ele fez lá na apresentação do programa de governo do PT, os caras vão ter que ouvir ele. Agora, se vai fazer ou não, é outra questão. A minha aposta não vai fazer. Também acho que não. A minha aposta é essa. Também acho que não, infelizmente.